Olá, pessoas! No vídeo da semana passada, que a gente falou sobre traição, eu falei da importância do autoconhecimento para a gente lidar com esse acontecimento, né? E o assunto dessa semana, que é distúrbios alimentares, acaba permeando um pouco esse assunto também. Mas antes de a gente começar esse capítulo, eu queria que vocês olhassem aqui embaixo se vocês já estão inscritos, já deixassem aquele like, ativem as notificações e vamos embora para mais esse capítulo. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 48, Distúrbios Alimentares, perigo maior que imaginamos. No capítulo 23, sobre a edição 37 de outubro de 2000, havia uma matéria na seção Corpo sobre inibidores de apetite, fazendo com que víssemos como são nocivos esses medicamentos, que podem levar a problemas muito maiores, como os exemplos que citamos com algumas queens de RuPaul's Drag Race. Já essa edição 56 de maio de 2002, na seção Viver Bem, a matéria Transtornos Alimentares, Bulimia, me levou a olhar de forma muito mais técnica e assertiva sobre algo que acomete grande parcela da comunidade LGBT. Uma pesquisa americana revela que 54% da população LGBT afirma sofrer de algum tipo de distúrbio alimentar. E não é novidade para ninguém que vive inserido nesse meio as pressões psicológicas e físicas que somos impostos por causa da opressão social e cobrança por padrões estéticos muitas vezes inalcançáveis. Desde muito jovens, os LGBTs se sentem obrigados a atender ou muitas vezes superar as expectativas do mundo ao nosso redor, em vista da perseguição que sofremos por sermos diferentes. E é como se houvesse uma cobrança pessoal, uma necessidade em se mostrar superior para que possamos receber o mesmo valor que qualquer outra pessoa dita normal pela sociedade. Essas cobranças, com o passar do tempo, acabam se tornando nocivas, levando muitas vezes à autodepreciação, o que acaba gerando os diversos tipos de distúrbios alimentares existentes, como anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar periódica, bulimia nervosa, dentre outros. Conforme a pontuação completamente pertinente da nutricionista Andrea Torres, fatores como medo de rejeição, internalização de mensagens negativas sobre o próprio corpo ou sobre a identidade de gênero, experiências de violência ou estresse pós-traumático, discriminação e bullying, insegurança física ou emocional, falta de suporte familiar ou isolamento, dentre diversos outros, constatam de forma alarmante como a comunidade LGBT está muito mais inclinada a desenvolver esses tipos de desordens. Eu vou até deixar aqui embaixo o link, do blog da nutricionista com essas informações também, para vocês terem um pouco mais de acesso e toda a pesquisa que ela fez a respeito do assunto. O que muitos não sabem é que, conforme a matéria da G, segundo os psiquiatras, os efeitos colaterais de tais práticas são catastróficos. A prática pode causar um total desgaste do esmalte dos dentes, a erosão destes e até a perda dos mesmos. Além disso, o vômito gera perda de sais minerais, perda constante de potássio que pode levar à alteração do ritmo cardíaco e até mesmo à parada cardíaca em casos extremos, então há o risco de morte sim. Há ainda a possibilidade de sangramentos na região do estômago e esôfago, aparecimento de gastrite e hérnia de hiato. O uso de laxantes pode levar a sangramentos no reto e outras complicações mais sérias no canal retal. Nessa parte que ele fala até da hérnia de hiato, eu posso até trazer um pouco para a minha realidade, porque eu nunca sofri de nenhum desses tipos de distúrbios, mas eu já tive. Uma vez eu trabalhei numa empresa que me gerava muita crise de ansiedade e desde então eu comecei a me deparar com muitas crises de ansiedade e isso me gerava quando eu acordava muita tosse, muito refluxo. E só o fato de eu ter o refluxo e de tossir demais, acabei desenvolvendo uma gastrite e uma hérnia de hiato, o que, para você ter noção, se eu não tenho nenhum desses tipos de distúrbios e isso já foi motivo suficiente para causar, mesmo não vomitando, só tendo as ânsias de vômito e os refluxos, imagina uma pessoa que se submete a isso tipo de 2 a 3 vezes na semana ou até mais. Muitas pessoas que sofrem desse tipo de distúrbio optam por outra saída para a perda do que foi ingerido, encontrando nas atividades físicas em altas quantidades uma solução, mas que também podem acarretar problemas sérios. Exercícios físicos intensivos podem gerar rompimentos de ligações nervosas e distensões musculares. A verdade é que muitas questões levam à necessidade da erradicação de um mesmo problema, a quebra de padrões socioculturais e a busca por se encaixar no molde pré-estabelecido.
Aos primeiros sinais desses questionamentos, do sentimento de opressão, procure alguém de confiança com quem possa desabafar e levar seus pensamentos para um caminho de luz. Em casos extremos, ao identificar que está se levando para a rotina de alguns desses distúrbios, procure um psicólogo que possa ajudar a enxergar que não há nada errado com você, que ajude a entender que a única expectativa que deve ser suprida é a sua em relação a si mesmo, se amando e aceitando do jeito que você é. A pergunta do Rafa hoje está meio diferente. Como se trata da temática e a pessoa que está na frente da câmera agora tem mais propriedade de falar sobre o assunto, a pergunta vai ser sobre a temática do vídeo, que é distúrbios alimentares. E a pergunta do Rafa é: você que já passou por esse tipo de situação na sua vida, na adolescência, você consegue identificar hoje, com a maturidade que você tem, que isso foi mais uma cobrança pessoal sua ou foi mais uma opressão social que te levava a esse tipo de situação? Bom, esse é um assunto bem delicado, bem pessoal. Eu não sei se todos os meus conhecidos sabem, meus amigos mais próximos sabem, mas dos 13 aos 15 anos eu tive crises de bulimia. E eu acho que, referente à pergunta, hoje eu entendo que é um mix de ambos, fatores externos e internos. Por quê? O que me levou a ter essas crises de bulimia foram pressões daquela fase da adolescência que você começa a notar o seu próprio corpo, notar o corpo das outras pessoas. E eu via que pessoas fora de um certo padrão sofriam ataques de preconceito, e eu não queria me encaixar naquele padrão para sofrer esse preconceito, e ao mesmo tempo eu tive uma certa dissociação da minha própria imagem. Quando eu me olhava no espelho, eu não me via do jeito que eu realmente era, eu me via diferente, distorcido. E isso me levou às minhas primeiras crises, que era basicamente, depois de me alimentar, forçar o vômito. E inicialmente eu não percebi que tinha alguma coisa errada. Eu acho que ninguém percebe inicialmente. A única coisa que eu queria era, de certa forma, reduzir o meu peso na consciência de que eu me alimentar e ficar com o alimento em mim ia me levar a engordar. Mas mesmo fazendo isso, quando eu me olhava no espelho, eu ainda sentia uma certa cobrança devido a essa dissociação de imagem. Então, dos 13 aos 15 anos, eu tive algumas crises. E aí, depois disso, reduziu bastante, porque eu comecei a trabalhar no ensino médio. E aí, outras questões entraram na minha vida, então eu tive bem menos crises. E aí, o que aconteceu foi que eu passei um tempo em intercâmbio já na faculdade, e aí eu me consultei com uma psicóloga da faculdade, e eu tive a oportunidade de falar finalmente com um profissional da saúde mental sobre isso. E ela foi uma das pessoas que mais me ajudou a entender o que tinha representado aquilo. Eu ainda não me identificava como homossexual, eu não sei se isso também tem um papel em tudo que eu passei, mas por que eu acho que é esse mix então? Tinha essas questões externas, e o que ela me fez enxergar foi justamente essa dissociação de imagem, que era uma questão interna. E eu sofri disso praticamente a minha adolescência e o início da minha vida adulta toda. Por quê? Quando o Rafa me conheceu, ele sabe muito bem, eu tinha grandes problemas de autoestima e de autoimagem justamente por isso. No entanto, as crises bulímicas, elas cessaram depois da adolescência, porque, na verdade, agora eu tenho até um problema em relação a refluxo e vômito. Eu passo mal quando isso acontece, então eu não sei se foi até um mecanismo fisiológico que eu desenvolvi para combater isso, mas uma coisa que eu digo para quem sofre disso é: tenta achar ajuda médica, ajuda especializada. Conversar com os amigos é muito importante, conversar com as pessoas que vão te entender, porque eu acho que muitas vezes, principalmente para meninos, as pessoas não vão entender, acham que, não, mas isso é uma doença de modelo ou de garota, e não é. Acomete a qualquer um, e é isso, busquem ajuda, e
aquele velho jargão do RuPaul, né? A gente se amar ajuda muito, só que é um trabalho diário. Você tem que se lembrar e ser lembrado. O Rafa me lembra disso quase todos os dias. Quem você é, o seu valor, e o seu valor não está na sua aparência física. Está em milhões de outras coisas. Então, se ame, se proteja, se respeite, que isso ajuda muito a combater todos esses problemas. E é isso. No capítulo anterior, eu acabei falando sobre a minha falta de empatia a respeito da apresentadora Luciana Gimenez e o quão oportunista me parecia o tal respeito dela com a comunidade LGBT. Uma edição depois, que é essa aqui que a gente está vendo agora, veio a prova do que eu estava falando, né, que eu afirmei. E para entender melhor, a gente vai precisar voltar alguns capítulos atrás, mais precisamente no capítulo 33, onde na edição 44, a entrevistada Georgina da Costa Martins, escritora, acabara de lançar seu mais novo livro, O Menino que Brincava de Ser, e a Luciana Gimenez, por causa da repercussão do livro, resolveu chamar a escritora em seu programa para uma entrevista que virou um show de horrores, como relatou a própria Georgina. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês poderem ver a entrevista da Georgina, e esse foi o relato da própria Georgina após a entrevista com a Luciana. Ela não tem o menor respeito pelas pessoas. Desculpe-me pelas palavras, mas a minha indignação tem origem na minha ida ao programa dela. O Super Pop chamou 3 pessoas para falar do livro que sequer o tinham lido. E ela conduziu o programa dizendo que o livro incentivava a opção homossexual entre crianças. Foi horrível. Não me deixou falar e ficou dizendo que não daria um livro daquele para o seu filho porque ser gay é uma coisa muito, muito triste, etc, etc, etc. Ana Fadigas trouxe o relato da escritora na sua sessão Recado e jogou a última pá de areia sobre o caixão. Quando finalmente a apresentadora do programa resolveu se pronunciar, em meados de abril de 2002, foi para dizer que o programa apenas ouviu os 2 lados. Será que algum advogado gritaria ali besteiras do mesmo calibre em relação às mulheres que são mães solteiras, por exemplo, ofendendo a própria apresentadora do programa? Enfim, a essa revista veio cheio de cartas criticando a apresentadora e a sua entrevista na edição anterior. A mesma apresentadora que em pleno 2020 teve a cachorra... Cachorra, gente. Ai, vamos lá. A mesma apresentadora que em pleno 2020 teve a coragem de falar aos 4 ventos que o atual presidente do Brasil nunca desrespeitou a comunidade LGBT. O que é uma inverdade, porque no próprio programa dela, como convidado, o mesmo já nos desrespeitou inúmeras vezes, porque ela mesma abriu espaço para isso, enfim, há mais de 20 anos, a Luciana e a sua querida hipocrisia. Essa edição fez um tributo ao Sir Ian McLean, um dos representantes mais incríveis do mundo do entretenimento para a comunidade LGBT, tanto com a transparência a respeito da sua vida, quanto como ativista pelas causas que envolvem as nossas vidas. Essa edição, a G passou por algumas reformulações, ampliando a coluna do David Brasil, e também abriu mais espaço para a coluna do João Silvério Trevisan, a nova seção Radar Homens na Mídia, e nessa edição trouxe até um quadrinho com uma historinha em tributo à Semana do Orgulho. O entrevistado foi um dos carnavalescos mais importantes para a história do Brasil, o Joãozinho 30, que, envolvendo seu universo, ele responde a um questionamento que mostra como o que chega até nós, mesmo no carnaval, ainda sofria a opressão de quem manda, os grandes empresários e quem financia o sistema. Hoje em dia, a maioria dos enredos é patrocinado por grandes empresas. Por isso, as escolas não adotam temas gays, ou algo que sugira situações homossexuais. A não ser que apareça alguma sociedade de homossexuais querendo patrocinar. E aí talvez alguma escola se habilite a receber esse dinheiro e bancar isso. Ao longo dos anos a gente pôde ver que houve uma mudança nesse aspecto, muitas vezes oportunista. Afinal, os grandes empresários conseguiram enxergar uma possibilidade de lucro através do financiamento de eventos voltados para a comunidade LGBT. Chegando nos ensaios, o replay do nadador que tentava uma vida artística nas telinhas, na época o Henrique Alba, e no Desejo, o ator e dançarino profissional Adriano Faruque, que fazia desde telegramas animados até shows eróticos. O ensaio de capa foi com, na época, ex-integrante do grupo Twister, Henrico,
E na revista só dizia que o nome dele era Henrico. Tipo, não tinha sobrenome, não tinha mais nada. E que tentava uma carreira solo. Com o passar dos anos, ele se tornou halterofilista, DJ e já atuou bastante no circuito gay até estourar uma polêmica, que eu vou deixar até a notícia aqui embaixo para vocês lerem ela na íntegra, das suas 12 tatuagens de símbolos neonazistas e fascistas. Seus assessores negaram qualquer ligação dele com grupos extremistas, alegando que ele só tem uma afeição pelas histórias de guerra. Além disso, o que eu acabei conseguindo descobrir através das redes sociais dele é que ele parece ser satanista. Mas para terminar o capítulo com um tom um pouco melhor, essa edição trouxe o Me Aguarde, um preview do modelo da capa da próxima edição, Marcos Deminco, que coincidentemente é a minha favorita da história da G Magazine. E isso eu vou estar falando para vocês direitinho no próximo capítulo, e assim a gente termina esse capítulo. Aí sobre a temática desse capítulo, sobre os distúrbios alimentares, vocês conhecem alguém que já tenha passado por esse tipo de problema? Ou vocês já passaram por esse tipo de problema? Ou já se sentiram pressionados a passar ou se submeter a esse tipo de crise? Que acaba sendo até um certo tipo de crise existencial por causa dessas cobranças sociais que a comunidade tanto acaba impondo pra gente se moldar e estar mais, vamos dizer assim, aceitável aos olhos do que a sociedade tanto pede. Isso é uma coisa realmente muito séria que a gente tem que pensar. E, como eu falei no começo do vídeo, que acaba batendo muito na tecla do autoconhecimento. Da gente poder entender mais a gente mesmo e saber que a gente não tem que agradar a ninguém, além da gente em primeiro lugar. A gente se sentir bem com a gente mesmo, do jeito que a gente é. E a gente não tem que se submeter a nenhum tipo de autoflagelo para atender a expectativa dos outros. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham curtido a temática desse capítulo. Comenta aqui embaixo as percepções de vocês a respeito desse assunto, o que vocês sentem a respeito disso. Mas não esquece de, antes de ir embora, ver se você está inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Vou deixar meu Instagram aqui como sempre. Comenta bastante, compartilha esse vídeo e a gente se vê semana que vem. Até já já.